A discussão que eu quero fazer com vocês na porção dessa semana vai precisar um pouquinho de detalhe técnico, e por isso eu já peço uma desculpa antecipada, mas eu acho que vale a pena para a gente chegar na lição que eu quero passar para vocês. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Uma coisa bastante importante para quem quer ser um ser humano íntegro, um ser humano honesto, completo, né? Um ser humano aperfeiçoado, espiritualizado, é conhecer os próprios limites, né? A gente às vezes sofre de uma síndrome de super-herói, né? A gente acha que a gente consegue fazer tudo, que a gente pode tomar conta de tudo, controlar tudo, né? E é muito importante a gente perceber em algum momento que isso não é verdade, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente precisa aprender a delegar, né? Chegar nesse ponto em que eu não tento fazer tudo, né? Em que eu não tento cuidar de tudo sozinho, a gente chega numa maturidade muito interessante. Agora, com certeza, saber disso, né? Aceitar isso não é nada fácil, né? Saber que tem algumas coisas que eu não posso fazer, ou até algumas coisas que talvez eu não possa ser, é uma experiência no mínimo desagradável, né? Você reconhecer que, por exemplo, você não é bom numa coisa, né? Que você não nasceu para uma coisa e que você precisa do outro para te ajudar, não é, como eu falei, uma experiência fácil e às vezes envolve uma crise emocional, né? Dependendo do quanto você quer ser aquilo que você percebe que não pode, você pode passar por uma crise emocional bastante grande. Vou dar um exemplo só para ilustrar. Atendi uma pessoa essa semana que ela porque queria ser uma boa gerente, né? Cuidar de finanças, de dinheiro, de números, de dados, mas ela estava percebendo que ela simplesmente não nasceu para isso, né? A cabeça dela não funcionava para isso, né? E para ela assumir isso, né? E perceber que ela precisava contratar alguém que fosse bom nisso e trabalhasse nisso, né? Delegar isso para ela era muito difícil, ela estava sofrendo bastante. Bom, aí um exemplo só para mostrar. Vamos ver por que eu estou falando isso, qual que é a ligação com a Torá. E antes eu vou entrar no detalhe técnico que eu falei no começo do vídeo. A Torá, não sei se você sabe, ela foi feita na verdade para ser cantada, né, e não para ser lida. Se você já teve chance de ir na sinagoga em um dia de leitura da Torá, você vai ver que o rabino canta a Torá. A gente costuma ler em casa porque, claro, não preciso cantar quando eu não estou em público. Mas a Torá foi feita para ser cantada. E ela tem, inclusive, por causa disso, notas musicais em cima dela. Não sei se você sabia. Elas chamam em hebraico Teamim. Né? O nome certo é Tamei Amikra, as notas de leitura. Elas foram inventadas pelos massoretas, né, que eram sábios que conheciam bem o texto, e eles colocaram notas de como é que eu deveria cantar. Muito bem. Existe uma nota especial, né, bastante rara na tradição, que se chama Shalshelet. Shalshelet literalmente significa corrente, tá? E o desenho dela é como uma corrente, por isso que ela recebe esse nome. Para você ter uma ideia, essa nota que aparece na Torá, ela é tão rara, que nós só temos 4 ocorrências dela em todo o texto. Então se você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros da Torá, nós só temos 4 Shalshelet. O ponto que eu queria chegar com vocês, chega de detalhe técnico, é que é o seguinte, cada vez que o Shalshelet aparece, a gente pode perceber que o personagem que está sendo descrito ali está passando por uma crise existencial. Em geral do tipo que eu falei, porque ele percebe que ele não é alguma coisa que ele acreditava ser. Ou ele percebe que ele não pode fazer algo que ele acreditava poder. Vamos ver os casos em que isso acontece. 3 ocorrências do Shalshelet estão em Gênesis, tá? E a quarta, está na nossa porção, na nossa paraxá de Bealoterra. Vamos lá. A primeira ocorrência acontece na história de Lot. Não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar longo, mas resumindo a história e onde que aparece. Lot se separa de Abraão, né? Eles têm ali um pequeno conflito, e Lot resolve morar em Sodoma. Lot era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que ele fica lá, se dá muito bem, as filhas dele se casam com gente local, ele se senta no portão da cidade, isso é um sinal de que ele tinha se tornado juiz, tinha se tornado uma pessoa importante na cidade, e um certo dia ele está ali sentado no portão, aparecem anjos, né, anunciando que Sodoma vai ser destruída. E o Lot hesita
se ele deve ir atrás dos anjos ou não. Né? Ele sabe que provavelmente os anjos estão falando verdade, né? Mas ele hesita porque ele construiu a vida dele toda lá em Sodoma. As filhas casaram, ele adquiriu status, adquiriu riqueza, e aí nessa palavra hesita aparece o Shalshelet, a nota musical que eu falei. Primeiro caso. Segundo caso aparece um pouquinho depois, logo um pouquinho depois, com um servo de Abraão, que a gente geralmente identifica como Eliezer. A Bíblia não fala exatamente, mas Abraão chama o servo dele e fala o seguinte: eu vou te dar uma missão, eu quero que você vá até tal lugar achar uma mulher para o meu filho, uma esposa para o meu filho. E, de novo, nesse caso aparece um Shalshelet. Por quê? O servo de Abraão, Eliezer, era extremamente fiel a Abraão. Então ele queria cumprir a missão que tinha lhe sido dada. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia o seguinte: se Abraão fosse ter um filho casando, né, a herança de Abraão ia passar toda para esse filho que ia constituir família e ia ser o descendente dele. Caso isso não acontecesse, Eliezer provavelmente ia ser o herdeiro natural de Abraão. Se Abraão não tivesse filho ou o filho não casasse, né, Abraão provavelmente ia deixar toda a fortuna para Eliezer. Eliezer ia mudar totalmente de vida, ia passar de servo a alguém muito rico. Tá? E nesse momento Eliezer hesita e aparece o Shalshelet. Terceiro caso, aparece um pouquinho mais para frente em Gênesis, é na história de José no Egito. Basicamente, também não vou entrar em detalhes, né, para a gente não ficar muito tempo, mas o José é vendido pelos irmãos, né, ele é depois então comprado como escravo para trabalhar no Egito. Ele é comprado por um homem chamado Potifar. Estando na casa do Potifar, José era muito bonito, a Bíblia conta. A mulher do Potifar, né, a ama dele, começa a dar em cima dele, querendo ter relações com ele, querendo, né, ter um caso com ele. E obviamente ela não poderia, pela lógica, né, pela ética, porque ela é casada. E o José, que é um jovem na época, com os hormônios à flor da pele, recusa. A Bíblia mostra que ele recusa, mas aparece um Shalshelet ali em cima. Ou seja, hesitando, né? Ele recusa com um certo esforço. Os próprios sábios falam isso. Para o José não foi fácil recusar a investida da mulher. Então, assim, nesse caso poderia falar assim: ah, mas é só um caso de traição, né? Ele hesitou se ele traía ou não traía. Não, nesse caso também tem uma questão de identidade aí mais profunda, tá? Só para você entender qual é a questão. O José já tinha sido abandonado, digamos, pela família, né? Vendido pelos irmãos. Ele já estava se estabelecendo no Egito, mais ou menos como Ló em Sodoma, né? Então ele, naquele momento, talvez ele tenha pensado assim: será que eu devo deixar de lado todos os valores que eu aprendi com minha família, com meu pai, e me aceitar como egípcio ou não, né? O que está acontecendo? Então, nos três casos, se você for ver, a Shalshelet está indicando o que eu falei, uma crise de identidade, né? Não é tanto uma questão assim do que as pessoas vão fazer. As pessoas ali envolvidas não estão perguntando, o que eu faço? Mas a questão delas é, o que eu vou ser a partir daqui? Né? Qual é a minha identidade? Bom, o quarto caso, né, e aí a gente chega para tirar a lição de nós, acontece na porção dessa semana, como eu falei, com Moisés. Vamos entender qual é o momento em que o Shalshelet aparece aqui. Moisés constrói o tabernáculo, recebe a ordem de Deus para falar para o povo construir o tabernáculo, que seria um local onde Deus moraria, né, entre os homens. E nessas instruções todas de como construir os utensílios e tal, Moisés recebe a informação de que Arão seria o sacerdote. E aí ele tem que preparar o irmão para isso. Então ele faz as roupas do irmão, ele unge o irmão com óleo, ensina a fazer os rituais, os sacrifícios e tal. E nessa hora aparece um Shalshelet. Então agora, né, a gente já sabe que esse Shalshelet indica um conflito em Moisés. Alguma coisa pegou no Moisés. E a gente sabe mais especificamente que é um conflito de identidade, né? Alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? Vamos tentar entender. Até esse momento da história, Arão era, digamos, um ajudante do Moisés. Né? Era alguém importante, é verdade. Era braço direito, era o ajudante. Né? Mas era só um ajudante. E a partir daquele momento, Arão está assumindo um papel de liderança, percebe? Arão está assumindo um papel de liderança religiosa frente ao povo. Ele que agora faria os sacrifícios, faria os rituais, ele que faria a intermediação entre o povo e Deus, né? Mais do que um papel de liderança, ele está fazendo um papel de liderança que o Moisés não faria.
certo? É um papel que o Moisés não poderia fazer porque ele não foi escolhido para isso. Ele seria simplesmente o sumo sacerdote, ele Arão, né? E não Moisés. Então a gente começa a imaginar o que Moisés sentiu nesse momento, né? Eu acho que, dada a elevação que Moisés tem, né, a gente pode saber que ele ficou feliz pelo irmão. Eu acho que ele se alegrou que o irmão virou sumo sacerdote. Mas eu acho que também não deixou de ter uma sensação de perda, né? Ó, eu poderia ter sido sumo sacerdote e Deus não me escolheu para isso. Aliás, o Talmud fala, só um parênteses, né, que isso aconteceu por um motivo que a gente às vezes não sabe. Mas que na sarça ardente, quando Moisés viu a sarça ardente, Deus tem que meio que insistir para Moisés ir para o Egito, né? E Moisés recusa, fala que ele não sabe falar, que ele não sabe o que dizer e tal. E aí uma hora Deus meio que fala assim, tá, então o Arão vai junto com você e o Arão vai falar por você. O Talmud diz que nesse momento que o Moisés perde a capacidade de ser sumo sacerdote, que Deus realmente queria que fosse ele. Esse era o plano, né, desde o início. Mas nesse momento Deus fala, o seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Bom, então, voltando, eu acho que o Moisés pode estar até feliz, mas ele sabe que perdeu uma oportunidade. Ele sabe que ele não vai ser o sumo sacerdote, né? E mais do que isso, não sei se isso pesa na cabeça de Moisés, o cargo de sumo sacerdote é hereditário. É uma coisa bem legal, né? Eu sou o sumo sacerdote, meu filho vai ser sumo sacerdote, meu neto vai ser sumo sacerdote. É o que acontece com toda a família do Arão. Então ele garantiu, digamos, o Arão, um legado para toda a família. Moisés não, né? Moisés era um profeta. Profeta não vai por hereditariedade, né? O filho de um sumo sacerdote certamente vai ser sumo sacerdote. O filho de um profeta, não necessariamente. Pode ser qualquer outra coisa, inclusive pode dar bastante errado, né? Pode desviar bastante do caminho. Bom, pegando todas essas histórias e agora trazendo para nós e para encerrar o vídeo antes que fique longo demais, eu tenho medo de segurar vocês. Todos nós passamos por algum momento na vida em que, como eu disse, não é uma questão que a gente fica perguntando o que eu tenho que fazer, mas fica uma hora que nós queremos saber quem nós somos. Todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, por uma ou mais situações em que nós precisamos saber quem nós somos, qual é o nosso papel e o que nós podemos e não podemos fazer na vida. Então, mais ou menos como aconteceu com cada personagem da Bíblia. Lot chegou um momento que ele teve que perceber que ele não era de Sodoma. Por mais que ele fosse um juiz, por mais que as filhas tivessem casado, ele tinha que perceber que ele não era de Sodoma. Ele era um hebreu, ele tinha que ser salvo. Eliezer chegou um momento que ele teve que perceber que ele não era herdeiro de Abraão. Ele era um servo. Perceba como deve ser difícil, né? Aquilo que eu falei no começo. Saber o que eu sou e o que eu não sou é difícil. José chegou um momento que ele teve que perceber, eu não sou um egípcio desgarrado. Eu não sou filho de pato, né? Como a gente fala em português, sem família. Eu tenho família. Eu tenho valores, eu tenho moral. Tá? E Moisés chegou uma hora que ele teve que reconhecer, eu sou profeta. Eu nasci para ser profeta, Deus me escolheu para ser profeta, não me escolheu para ser sumo sacerdote. Repare que em todos os 4 casos, né, as pessoas devem ter sofrido muito para decidir isso, para bater o pé e falar eu sou isso e eu não sou aquilo. Dizer sim para o que a gente é implica dizer não para um monte de coisa, né? Então se eu falo, no caso de Moisés, eu sou profeta, quer dizer que eu não sou sumo sacerdote, eu não sou levita, eu não sou um monte de outras coisas. É difícil, é conflituoso, pode trazer uma crise emocional braba, como eu disse, né? Mas é muito importante, voltando ao começo do vídeo, se eu quero ser uma pessoa íntegra comigo mesmo, honesta, uma pessoa desenvolvida até, né, espiritualizada, é muito importante que eu tenha essa coragem de dizer o que eu realmente sou, né, e o que eu realmente não sou. Eu não tentar abraçar o mundo. Eu saber que tem coisas que, ok, eu sou bom, eu posso fazer e eu sou aquilo. Tem coisas que não é pra mim, tem coisas que eu não sou e eu não preciso tentar ser, ok? Assumir isso é muito mais honesto, é muito mais humano. Pode ser difícil no começo, mas no final dá uma sensação de liberdade e de identidade que talvez a gente não tenha em nenhuma outra situação. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.